Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós estamos trazendo aqui este primeiro estudo do Apocalipse, estudo escatológico, o livro das revelações de Jesus Cristo, que entregou para um anjo e o anjo entregou para João, discípulo de Jesus, que escreveu para as 7 igrejas da Ásia, que certamente servem para nós. É um livro atual, porque ele é um livro escatológico, fala das últimas coisas, e muito importante para nós. Eu quero deixar bem claro que nós não traremos um estudo sistematizado teologicamente falando. Por quê? Porque cada denominação tem a sua linha escatológica, teológica, sistematizada. A Presbiteriana Reformada tem a sua, a Presbiteriana Renovada tem a outra, a Assembleia tem outra, a Adventista tem outra, o Testemunho de Jeová tem outra, a Católica tem outra, não é? Os muçulmanos têm outra linha, e por aí vai. Nós temos infinitas, dezenas, se não chega a centenas, de linhas teológicas. Em qual delas crer? Qual é a correta? Então nós não estamos amarrados a isso. Nós vamos trazer um estudo de vida, um estudo de fortalecimento de fé, um estudo de uma visão espiritual do livro de Apocalipse. Portanto, despreocupe-se com essa questão de linha teológica. Por outro lado, se algum momento atingir a sua linha teológica, não se preocupe com isso não. Por quê? Porque a gente é capaz de ser um cristão maduro e de ouvir tudo, não é? Mas ouça aquilo que a gente está transmitindo. Eu quero dizer que eu leio livros, por exemplo, da Testemunho de Jeová, eu leio livros dos Adventistas, o Catecismo da Igreja Católica Romana, eu leio diversas áreas, por que não? Eu já li também do Alcorão. Então isso aí não tem problema nenhum, é um enriquecimento. Se você ouvir, for um bom ouvinte, você está enriquecendo, ainda que você não concorde, sem problema algum. Amém? Mas a nossa visão não é uma teologia sistematizada. É teologia? É. Tudo que refere a Deus, a Bíblia, é teologia, sem dúvida nenhuma. Não discordamos disso. Mas trazer aquilo que possa enriquecer os nossos corações, a nossa fé no livro de Apocalipse. Esteja atento. Veja bem. Começando aqui pelo capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a revelação que Jesus Cristo, que Deus, o Pai, deu para Jesus Cristo, ele entregou para o anjo entregou para João. E notificou a João. Veja bem, no verso 2, o qual testou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, João era um dos 12 discípulos? Sim, ele atestou a palavra de Deus, aquele que Jesus Cristo disse e ensinou. João atestou, ele é testemunha, ele é discípulo dos 12. Tudo quanto que viu. Então, João, ele está autorizado, habilitado, como um dos 12 discípulos, a trazer aquilo que Jesus Cristo lhe deu. Podemos crer naquilo que João escreveu, podemos crer no que os 12 apóstolos escreveram, né? O verso 3 diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então você ouvir as palavras da profecia, você é bem-aventurado. Por que você é bem-aventurado? Porque o tempo está próximo. Quem não ouve as palavras da profecia e não observa que o tempo está próximo, vai viver uma vida alheia ao cumprimento das profecias, não vai se dedicar às coisas espirituais, às coisas reveladoras dos nossos tempos, e vai ter uma vida espiritual fraca. Então você é bem-aventurado se você prestar atenção nisso. Eis aí
uma grande importância do livro do Apocalipse. Ele tem uma ideia profética para uma vida espiritual sadia. Ah, o Apocalipse não me interessa porque é complicado, são coisas futuras, aquilo que Deus vai fazer mesmo. Não. Você terá uma vida adequada, um coração adequado, um fortalecimento, um vigor em Cristo adequado, quando você lê e ouve e guarda e ama. Essas palavras apocalípticas, reveladoras, escatológicas, devem ser lidas, ouvidas, guardadas no coração e amadas para ter uma vida espiritual adequada no Senhor. Eis a importância do livro. O verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Vejam bem, João está dizendo, ele está escrevendo as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, este livro, esta revelação, é destinada às igrejas, tá certo? As igrejas da Ásia, e serve para todas as demais igrejas, sem dúvida nenhuma. Até porque todos são servos de Deus, todos experimentam e vivenciam os mesmos problemas que as 7 igrejas da Ásia vivenciaram, experimentaram. Então, é para todas as igrejas nesse sentido, tá certo? E da parte de Jesus Cristo, não é? Então, quando diz lá atrás assim, da parte daquele que era e que há de vir, então é da parte, já identifica quem há de vir. Ah, mas Deus o Pai não há de vir? Não. Ele enviou o seu Filho ao mundo e esse Filho diz que vai voltar. Esse Jesus Cristo que há de voltar. Então ele ratifica aqui no verso 5, e da parte de Jesus Cristo, aquele que há de vir. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então aqui identifica Jesus Cristo, uma fiel testemunha, porque ele veio dos céus e trouxe tudo que Deus mandou ele falar. Então ele é a fiel testemunha. E diz mais, o primogênito dos mortos. Então, ele é o primeiro dos mortos, mas como assim? Se morreu gente antes dele? É porque ele é o primeiro que ressuscitou, nesse sentido. E diz mais, soberano dos reis da terra. Então Jesus Cristo é o soberano. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Observe que nos traz aqui uma palavra a respeito da libertação dos nossos pecados. Observe que o livro, ele enfoca a vida espiritual, a libertação dos pecados, não tão somente é um livro para trazer que Jesus Cristo curou os enfermos, os mortos, ele ressuscitou os mortos. É verdade que ele fez isso, mas ele foca a nossa vida eterna, a libertação dos nossos pecados. Esta afirmação, essa asseveração da libertação dos pecados deve ser o principal motivo da vida cristã, da alegria do crente. Há um movimento hoje desesperado em busca de milagres e até mesmo de prosperidade material aqui nessa terra falando. Então parece que a vida espiritual se limitou à cura do corpo e limitou-se a ter uma vida próspera materialmente falando. E estão esquecendo da vida espiritual, da vida eterna, da alegria de ter o nome arrolado nos céus. Certa feita, Jesus Cristo mandou 70 discípulos fazerem a obra dele, e eles fizeram, e para confirmar que eles estavam sob a ordem de Jesus, com a autorização de Jesus, então milagres aconteceram, prodígios aconteceram, sinais aconteceram, e eles voltaram para Jesus muito alegres, dizendo: Jesus, que maravilha, fizemos milagres, e até os demônios do sujeito, olha só Jesus, que grandiosidade, que alegria, que maravilha. Jesus disse, como que uma repreensão: não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos porque tendes o vosso nome arrolado nos céus. Amado,
Qual é o motivo da tua alegria? É um milagre terreno ou ter um nome arrolado nos céus? É verdade que a gente se alegra diante de um milagre. Se eu ver um morto ressuscitar, eu vou ficar muito alegre. Se eu ver um paralítico andar, um cego ver, eu vou ficar muito alegre. Quem não fica? Mas não é esse o todo. Não é esse o objetivo da vida cristã. Isso acontece porque Deus é amor, Ele nos cura, mas, amados, vamos pensar como cristãos maduros. Vamos deixar o leitinho e vamos para o leite sólido. Se porventura uma pessoa for curada, ela nunca mais adoece? Todas as pessoas que Jesus Cristo ressuscitou no passado, ou que Pedro ressuscitou, ou que Eliseu ressuscitou, ou que Paulo ressuscitou, eles voltaram a morrer? Morreram depois ou não? Observe que o milagre, o prodígio, ele testifica quem é Jesus, testifica quem são os apóstolos de Jesus, mas não é o motivo de uma vida cristã, porque estamos nessa terra e estamos sujeitos a todo tipo de adversidade. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis tribulações. Ainda que sejamos curados aqui, ali, milagres, maravilha, muito bom, muita alegria, mas não é esta alegria objetiva, final, a finalidade da vida cristã. É ter o nome enrolado nos céus, é ser liberto dos pecados pelo sangue de Jesus. Ele nos libertou dos nossos pecados. Esta é a base do cristianismo. Se mudarmos a base para campanhas, para show de demônios, falando, perguntando, explicando, o demônio dizendo quem é a igreja boa, quem são os salvos, não é Jesus que diz mais, mas os demônios é que dizem o que é pecado e o que não é. Vitrine de demônios, espetáculos de demônios, e um tanto de cura aí duvidosas, muito duvidosas, pessoas que são curadas de uma suposta paralisia das pernas, mas saem mancando. Jesus curou pelas metades, ou é só caroço, só dor de coluna. Deus chamou só para curar caroço, dor de coluna. Entra cego e sai cego. Entra paralítico e sai paralítico. Muito esquisito. Porque os apóstolos de Jesus, todas as enfermidades eram curadas. Até mesmo a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Não tinha um paralítico, não tinha um cego, não tinha nada, não tinha um morto, não tinha nada. Eles tinham autorização do Senhor, e os milagres aconteciam verdadeiramente. Se você quer continuar sendo iludido, continue, amém. Eu não quero mexer na sua fé, mas tenha o seu objetivo na sua salvação, a vida eterna. E Jesus Cristo traz isso aqui, já no início do livro. E observe que ele diz aqui que ele nos constituiu reino, além de nos amar, nos libertar pelo seu sangue, ele nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Então você é sacerdote do Senhor. Creia nisso, como está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, que nós agora somos ministros. Nós somos habilitados para ser ministros de uma nova aliança. Aquele negócio do homem de Deus e os outros demais não eram, só aquele falava com Deus, somente os profetas, somente os sacerdotes, somente os ungidos, os reis ungidos, os sacerdotes, os profetas ungidos, é que eram representantes do povo, eram os homens de Deus, os demais não eram. Os demais não podiam falar com Deus, os demais não podiam oferecer sacrifício, os demais não podiam fazer nada, só aqueles escolhidos por Deus que podiam. Boa essa época do Velho Testamento, estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, e você é ministro de Deus. Entra no teu quarto e fala com teu Deus, que ele te ouve em secreto e te recompensará. Ou você não é ministro de Deus, ou Cristo não te constituiu sacerdote. Sacerdote é o teu pastor, somente. Eu sou pastor. Seria bom para mim dizer assim: olha, eu sou sacerdote, eu sou homem de Deus, e vocês vêm a mim, eu oro por vocês. Eu estou num patamar maior, porque eu jejum, porque eu oro, porque isso, porque eu sou uma ovelha de Cristo, embora seja um pastor, sou uma ovelha de Cristo como você. Necessito da misericórdia de Deus todos os dias. Tem as mesmas dificuldades que você tem, as fraquezas de um homem, e preciso de Cristo todos os dias da minha vida. Sou um sacerdote de Deus? Sou, você também é. Ore, fale com Deus. É uma maravilha ter esse relacionamento com Deus. E o livro de Apocalipse quer que nós tenhamos essa mente de lavados pelo sangue de Jesus, libertos, e que somos sacerdotes, que temos relacionamento com o Pai Celeste. Podemos orar uns pelos outros? Podemos, porque um pastor não pode orar
por aquele rebanho? Pode. E deve se devorar por ele também. E deve usar uns pelos outros. Você também é sacerdote. Essa hierarquia não existe no reino de Deus. O apóstolo é um servo de Deus. O profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, são servos de Deus, como você é. Isso é questão de dons. Então, somente. Agora veja bem, amados, que ele fala que ele nos constituiu reino, sacerdotes do reino do Pai. O verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quando o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele vem? Vem. Todo olho o verá? O verá. Não esqueça que todo olho de ser humano vai ver ele. Como? Através da televisão? Não, porque vai aparecer no céu todo aí, nas nuvens todas. Ele vai envolver toda a terra. Irmãos, todo olho verá. Não se preocupe com isso. Todo olho verá. Está escrito aqui. E é dito que ele vem nas nuvens. Todo olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão. E os que os transpassaram também se lamentarão. Quem foi que transpassou Jesus? Lógico que eu, você, todos transpassaram, mas aqui tem uma mensagem específica. A nação que o transpassou e que pediu a crucificação dele. A nação de Israel. Mas, vejam bem que vai lamentar, mas, poxa, crucificamos ele. Então, é uma lamentação muito grande. Veja bem que ele vem. Aquela época, a igreja estava muito triste. Na época de João, a igreja estava muito triste. A fé abatida, a esperança abatida. Estavam realmente para baixo. Por quê? Porque Jesus Cristo havia já ressuscitado, já há algum tempo. Eles esperavam que Jesus viria em breve, muito em breve nos olhos humanos. Observe que eles achavam que Jesus viria daí talvez um mês, no máximo um ano, não sei. Por aí. Jesus não veio, como eles esperavam. E os apóstolos foram morrendo um a um. Tiago foi passado a fio de espada por Herodes. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado em Roma. A perseguição, foram matando. E agora sobrou somente João velhinho. E agora estava na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Observe, amados, que a igreja agora, cadê os apóstolos? Cadê Jesus? Cadê a volta de Cristo? E o pior que eles venderam tudo que tinham, repartiram com os pobres. Isso é louvável, é maravilhoso, mas agora eles não tinham o que comer. Não tinham casa, não tinham mais terra, não tinham emprego, não tinha nada. Passando fome. Que tristeza. Eu até imagino. As pessoas zombavam deles. Viu? Eu confiar em Jesus, confiar nesses traidores aí, apóstolos. Olha o que deu agora. É hora do diabo usar as pessoas. E observe, amados, que agora, nesse momento, que acontece isso, Jesus não deixa sua igreja desamparada. Ele manda a revelação do Apocalipse para João, para escrever para essas igrejas abatidas, doentes, com a fé abalada. Talvez você esteja numa situação parecida, porque Jesus está demorando a voltar. Irmãos, nós vivemos aqui alguns anos aqui nessa terra, não sei, vou colocar aí 80 anos. E Jesus não voltou, e você pode ficar, poxa, quando ele vai voltar? Pode ser que sua fé se abale, e você vê os escândalos, vê a iniquidade multiplicar, seu amor esfria, vê escândalo de pastores. Agora recentemente vi falar de pastor que suicidou, coisa que a gente não ouvia falar. Tanto adultério, tanta família destruída, de pastores, de crentes, que a gente não ouvia falar. E de repente sua fé abala. Jesus Cristo demorando a voltar. É como naquela época, os apóstolos morreram, Jesus Cristo não voltou, e você olha assim, seu pastor errou com você, os obreiros erraram com você, a sua igreja errou com você, e você fica, e agora? E Jesus Cristo está falando para você que você foi
liberto pelo seu sangue. Ele é o bom pastor. Ele está dizendo para você que você é sacerdote do reino dele. Levanta a sua cabeça. Tenha vida em Cristo. Não olhe para o erro do homem. Olhe para Jesus, que nunca errou com você. Você entristece com Cristo diante do problema do homem e da igreja? A igreja é formada por seres humanos, cheios de erros, meu amado. Que cada dia precisa da renovação do Senhor. Renove a tua vida. Pregue o Evangelho. Ajude a você mesmo e aos que estão com os joelhos decaídos, com as mãos fracas, trôpegos. Observe que ele diz que ele vem. Vamos aguardar a vinda de Cristo. Vamos olhar para a vinda de Cristo. Vamos ter a visão da vinda de Cristo. Esta é a motivação do crente. No verso 9 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Ele é nosso irmão. Olha que humildade. Quer dizer, opa, me chama de apóstolo. Você vê na Bíblia Jesus sendo chamado de algum título? Você já viu na Bíblia os apóstolos sendo chamados de apóstolos? Ou o apóstolo Paulo, ou o apóstolo João, ou o apóstolo Pedro. Era Pedro, era Paulo, era João, era Jesus. Simples. O Evangelho é simples. Vamos parar de amar título. Se eu sou pastor, eu sou pelo dom de Deus e não por título. Ninguém precisa me chamar de pastor para eu ser pastor. Se eu pastoreio, se eu amo o rebanho, se eu dou o alimento da palavra de Deus para o rebanho, eu sou pastor. Não precisa de diploma, de título, não precisa de nada. Eu preciso de Jesus na minha vida. E olha que ele é companheiro na tribulação, no reino, na perseverança. Vamos perseverar, vamos continuar. E ele diz mais: achei meu espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é domingo, não é o sábado. Como você pode provar isso? Eu não vou agora entrar neste estudo, porque gastaria um vídeo só para isso. Mas é fato que Jesus Cristo ressuscitou no domingo pela manhã. E é chamado dia do Senhor por causa da ressurreição. Mas continuando. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve o que vês. A igreja presbiteriana renovada, presbiteriana do Brasil, Assembleia de Deus, Madureira, São Cristóvão, Belém, Ministério Seta. Escreve ao Batista reformado ou não renovado. Escreve a IURD, escreve a Mundial, escreve a da Graça, escreve a todos. Escreve a igreja do Senhor. Não importa qual seja a denominação, quadrangular. Ah, pastor, você não citou a minha denominação. Não importa, tem milhares. Não vou dar conta. Mas escreve a igreja. A igreja do Senhor não tem nome, não tem placa. São pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus em toda a terra. Existe denominação? Existe um ministério? Existe. Mas ministério e denominação não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor são as pessoas que ali congregam. Tira as pessoas, o que tem? Parede. Parede é igreja? Não. Parede é templo? Não. Parede é salão, não é templo. Templo é morada de Deus. Morada do Altíssimo. Isso é templo. Então aqui tem um templo, porque o templo é o galpão, não. Galpão é uma coisa, salão é uma coisa, concreto, tijolo, telha é uma coisa. Templo é morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo de Deus. Nós somos moradas do Espírito Santo. Nós somos. Todo aquele que crê no Senhor é. Mas veja bem que ele pede para escrever às igrejas. Jesus mandou escrever para as igrejas. Essa mensagem do Apocalipse é para os salvos. Não é para aquele que não crê ainda. Não é um livro evangelístico. Embora tenha alguns textos
que parecem ser evangelísticos, mas não está falando para a igreja. Nunca tire da sua mente que esta carta é escrita para a igreja. Não perca esse foco. Para ler o Apocalipse tem que ter esse foco que é escrito para você, igreja do Senhor, filhos do Altíssimo. No verso 12 ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio, pastor, por que você frisa tanto no meio? Eu não vou falar agora, mas isso deve ser no próximo vídeo. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Alguém vai falar assim, mas ele fala o tempo todo, pastor, e ainda há pouco falou que não importa com o título. Isso é um costume que eu tenho, irmãos. As pessoas me chamam de pastor. Não é porque eu faço questão não, tá? Pode me chamar de Renato, tá tudo muito bem. Sou seu irmão em Cristo. Queria também falar assim, não vou usar esse nome pastor, porque é costume. Não tem jeito, né? Mas ele viu no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem. Então o semelhante ao filho do homem estava no meio dos candeeiros. Com vestes talares, sua cabeça, é o verso 14, né? E cabelos eram brancos como a lã, como neve. E os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado uma fornalha, a voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vejam bem, que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Não é velhice, não é cabelo branco de câncer, de velhice, não. Aqui mostra a experiência, a idoneidade de Jesus, que sendo Deus esvaziou-se e veio como homem e tem a experiência de homem. 100% homem, 100% Deus, ele vivenciou assim, neste mundo. Ele esvaziou-se, não usurpou ser igual a Deus, ser na forma de Deus. Então ele tem a experiência, a dignidade de ter passado aqui e morrido na cruz, sendo o mais humilde dos homens. Com vestes talares cingidas à altura do peito, como uma cinta de ouro, vestes de rei. Ele veio como servo para salvar o homem. Quando alguém perguntou assim, Jesus, faz justiça a minha herança, não quero me dar minha herança, meus irmãos. Ele falou assim, quem me colocou como juiz? Ele não veio como juiz. Ele não veio como condenador. Quando aquela mulher adúltera, ele falou assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Disse, ninguém me condenou, Senhor. Todos são pecadores, ninguém pode me condenar. Ele disse, nem eu te condeno. Vai-te, não peques mais. Ele veio como servo para salvar. O nome dele era Jesus, porquanto era salvador da humanidade, disse o anjo para Maria. Mas observe que aqui, Jesus Cristo, ele tem vestes de rei, porque ele foi cordeiro, mas agora é leão. É o cordeiro leão, que veio como cordeiro, morreu mudo, ali na cruz, o sacrifício mudo, como cordeiro foi levado ao matadouro, como diz Isaías lá em 53. Mas agora, o que é dito? Que ele veio como, vestido como rei, todo brilhoso, todo cheio de cinta, talares, todo cinta de ouro, e a sua cabeça, desculpe-me, os seus pés semelhante ao bronze polido. O caminhar de Jesus, um caminhar perfeito, polido como bronze, caminho reto, de justiça, de paz, sem tortuosidade alguma, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, a voz de um Deus soberano, a voz de um Deus longânimo, a voz de um Deus paciente, a voz de um Deus que julga, a voz de um Deus que expressa amor no seu falar. No verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas. Lá no verso 20, diz que as estrelas são os anjos, que estão à frente das 7 igrejas. Não entenda anjo ali como anjo espiritual lá dos céus, não. É aqueles que estão à frente da igreja. São seus guias, seus profetas, seus pastores, seus evangelistas, seus doutores, enfim, os apóstolos.
Tinham 7 estrelas e dessa boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. A espada de Jesus, sair da boca dele, a sua palavra, né? Sair da boca dele, a palavra. Tinha 2 gumes. Alguns querem pregar as palavras que saem da boca de Jesus, a espada que sai da boca de Jesus, só de um gume. Escolheram um gume, pregam um gume e não querem nem saber do outro gume, do outro corte. Mas a palavra de Deus, ela tem 2 gumes. Como que eu vou pregar um gume só? Vou partir Deus no meio? Deus é só amor? É só misericórdia? É só bondade? É só paciência? É só longanimidade? Ou Deus é tudo isso, mas também Ele é juízo, Ele é justiça. O juízo e a justiça de Deus é santa. Não é que é um Deus malvado, não. É justo. Isso não faz dele um Deus carrancudo e malvado, como muitos querem dizer. Não. Deus é um fogo consumidor também. Consome o mal, consome o pecado, consome os inimigos de Deus. Por que não? Está repleto na Bíblia. Pregue um Senhor completo, pregue o Deus completo, pregue o Deus que Ele é de 2 gumes. Não pregue a palavra de Deus com um gume só. É verdade que tem uns que querem transformar Deus num Deus malvado, um velhão malvado, que todo mundo... Não é isso. Ele é justo. Ele é santo e justo. E é amor também. Pregue os 2 gumes da palavra de Deus, em nome de Jesus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Deus é poder. Ele não é um derrotado da cruz. Ele brilha. Ele está vivo. E esta mensagem tem que ser pregada às igrejas. Que ele está vivo. Ele esteve morto, mas está vivo. E isso consola a igreja e reaviva a igreja através dos anos. O que reaviva a igreja de Deus através dos anos? É a mensagem de Cristo. Vitorioso e vencedor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então Cristo ele é vencedor. Tem a chave da morte e do inferno. Ele venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele venceu a Satanás. Onde está Satanás, a tua vitória? Cristo venceu Satanás lá na cruz, o expôs e o despojou, deixou ele sem nada. Tomou as chaves da mão dele. Então, lá na cruz, ele provou que Satanás é mau e que ele é bom. Que Satanás é injusto e que ele é justo. Então, ele expôs a maldade de Satanás e expôs a sua bondade. O Deus que ele é, o soberano que ele é capaz de vir ao mundo como homem, mais humilde dos homens, morrer pela mão dos homens e pelas mãos de Satanás. Mãos de pecadores. E ali ele expôs a maldade do homem também. Expôs a minha maldade, a sua, expôs a maldade de Satanás, a maldade deste mundo e venceu. Uma ovelha muda, ele venceu, ele expôs tudo e mostrou quem ele é de fato, quem são os demais de fato, quem é o inimigo de Deus de fato. Então ele venceu, ele tem em sua mão as chaves da morte do inferno. Ele é digno. Ele é digno. Vamos ver isso, a dignidade de Cristo. Mas na frente, lá no capítulo 5, vamos ver sobre a dignidade de Cristo. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois desta. Agora, Cristo disse: ó, João, o que você vai escrever, né? Escreve aí, se divide em 3 partes, João. Divide a primeira parte, as coisas que você acabou de ver, que é o capítulo 1, é esse Cristo bonito, vitorioso, glorioso, vencedor, que está vivo. E as que são, vai vir coisas daqui para frente, depois desse capítulo 1, que eu falo assim, capítulos para entender, viu, irmão? Na época não existia capítulos, era só o livro. Então, agora daqui para frente, o que vai ser escrito é as coisas que são. E existe também as coisas que são depois destas. As coisas
que vistes é fácil. João tinha acabado de ver. Está aí no capítulo 1. As que são e as que vistes são depois. Não é? Agora abra comigo no capítulo 4, por gentileza. Que é dito assim, no verso 1. Depois destas coisas, olhei. Agora volta no 1,19. Escreve, pois, as coisas que viste, capítulo 1, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Você vai no capítulo 4, está lá as coisas depois destas. Pronto. Ele dividiu o livro em 3 partes. As que são, capítulo 1. Desculpa, as que viste, capítulo 1. As que são, capítulo 2 e 3. E depois destas, que é a que ele viu, as que são. Depois destas, a que viu e as que são. Capítulo 4, verso 1. Depois dessas. Agora escreve. Ou seja, as futuras. Existe a que ele viu, as que são e as futuras. Capítulo 4 em diante. Então, o livro está dividido por Jesus Cristo. Capítulo 1, as que viste. Capítulo 2 e 3, as que são. Capítulo 4 em diante. Depois destas. Está aqui. 1,19. Não perca isto. Essa é a divisão de Jesus. Não é minha, não é de igreja nenhuma, instituição nenhuma, de teologia nenhuma. É de Cristo. Ah, mas é a divisão que eu conheço, desse ou daquele outro. Tem o seu valor, não despreze não. São estudos de homens de Deus, que aprofundaram no Apocalipse. Mas é uma divisão dele. E pode ser benéfica? Sim. Há algumas que nem são benéficas, é verdade. Desfazem do livro todinho. Mas, no geral, são divisões boas, não tem problema nenhum. Mas eu estou trazendo aqui a divisão de Cristo. Pura e simples. A divisão de vida. E que nós vamos basear nessa divisão. Tá bom? E no verso 20, ele explica, né, alguma coisa que ele escreveu para trás. Ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? São as 7 igrejas. E Cristo, então, lá no verso 6, está no meio das 7 igrejas. Está no meio das 7 igrejas. Aí voltei aqui a palavra meio lá, no verso 13. Está ficando longo o vídeo, vou parar por aqui. Depois eu vou gravar o vídeo 2, baseado no capítulo 2 e 3. Tá bom? E fique na paz do Senhor Jesus. Espero que você acompanhe o próximo vídeo, se você tem interesse pelo livro de Apocalipse. O estudo desse livro tão maravilhoso, tão edificador, tão necessário para a igreja atual. Para nós termos uma visão adequada de Cristo, vencedor, e nós, lavados, libertos pelo seu sangue, como reino e sacerdote, aguardando a sua vinda. Esta é a base do cristianismo, da vida cristã. Deus em Cristo te abençoe.